Desejando a todos o meu bom dia, o desembargador Kleber aqui na tela, meu bom Bom dia. dia, querido, bom dia a todos. E que Deus nos ilumine nesta sessão. Nós temos nessa sessão, para julgamento, 5 processos. Irei anunciar o primeiro, que é... Presidente, Pois não, desembargador Tairão. eu queria anotar aí que eu estou pedindo o adiamento. Na verdade, são 2 processos que eu tenho aqui, mas eu terminei verificando já há pouco situações defeituosas que precisa corrigir. No caso, é o segundo da pauta, eu vou pedir o adiamento. Segundo da pauta, né? Segundo da pauta. E o terceiro da pauta, eu vou pedir para retirar de pauta, porque teve um problema de ausência de uma intimação que precisa ser feita, então vai levar um pouco mais de tempo. Então, o segundo da pauta seria apenas para adiar. E o terceiro para retirar da pauta. O terceiro seria para retirar da pauta, por gentileza. Então, desembargador, eu vou anunciar esses 2 processos. O primeiro, que é o apelação civil 0800-760-81-2018, Carolina. A apelante é a Companhia Energética do Maranhão, SEMAR. Advogado César Henrique Santos Pires Filho. Apelada, Marca Florestal, Comércio e Serviços Florestais Limitada. Advogado Fernando Henrique de Avelar de Oliveira. O relator desembargador Tairone José Silva. Procuradora doutora Maria dos Remédios Figueiredo Serra. Este processo, a pedido do relator, fica adiado para a próxima sessão. O terceiro processo, que foi solicitada a retirada de pauta, irei anunciá-lo. É a apelação civil 080-3591-89-2022, Imperatriz, apelante Verícia de Oliveira Castro, advogado Anderson Cavalcante Leal, apelado município de Imperatriz, procurador Antônio José Duarte dos Santos Júnior, relator desembargador Tairone José Silva, procuradora doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira. Processo retirado de pauta a requerimento do eminente relator. Então, vamos prosseguir com o nosso julgamento, e nós temos o primeiro processo que veio sendo adiado em virtude do quórum estendido. Eu estou vendo os 2 desembargadores convocados presentes. Não, só está o doutor... Está faltando o desembargador Barros, não chegou. Então, desembargador Vieira, nós vamos passar para o julgamento do 4º processo, enquanto... Viu, desembargador Kleber? Estou admirado, Barros, porque eu hoje estou convocado para 2 câmaras estendidas, na Câmara de Vossa Excelência e na Câmara da desembargadora Nelma. Nós dois estamos convocados para essa sessão lá da 2ª Câmara, né? Mas ficou acertado lá que esse julgamento lá da 2ª Câmara só serão realizados depois do encerramento desta sessão, que eu sou o presidente aqui da... Certo? Então, desembargador Tairone, nós vamos, enquanto o desembargador Raimundo Barros não chega, nós vamos passar ao julgamento do 4º processo. Aguarde um pouco, desembargador Kleber. Irei anunciar o processo. É a apelação civil 0801-176-32-2017, São Luís. Primeiro apelante, SEMAR, Companhia Elétrica do Maranhão. Advogado César Henrique Santos Pires Filhos e outros. E segundo apelante, Alisson Cláudio Lopes Coelho, advogado Anderson Jorge Lopes Coelho. Primeiro apelado, Alisson Cláudio Lopes Coelho, advogado Anderson George Lopes Coelho. Segundo apelado, SEMAR, Companhia Elétrica do Maranhão, advogado César Henrique Santos Pires Filhos e outros, e o relator é o desembargador Antônio José Vieira Filho. Procuradora doutora Iraci Martins Figueiredo. O parecer é pelo conhecimento e deixou de opinar quanto ao mérito. Com a palavra, o eminente relator. Nós temos sustentação oral, área?
Aura? Não Não compareceu. tem, desembargador. Sustentação oral. Trata a estimação declaratória de inexistência de dívida com indenização por danos morais, em que o autor, o senhor Alisson Cláudio Lopes Coelho, alega que solicitou em 22 de dezembro de 2015, da concessionária Energia Elétrica, uma ligação provisória trifásica de energia elétrica para um período de 15 dias, pagando o valor de R$ 250,94. A ligação foi realizada em janeiro de 2016. Afirma que, após a realização do serviço no local, solicitou em 22 de abril de 2016 o desligamento e a retirada do medidor. Porém, ao tentar efetuar uma compra a prazo, foi informado da restrição de Serasa em seu nome, realizada pela empresa requerida em 3 de dezembro de 2016, em face de faturas não pagas, referente à conta e contato de ligação. A sentença julgou improcedência o pedido, entendido o magistrado que os documentos dos autos não revelam qualquer ilegalidade. As alegações finais do Alisson é que a empresa confundiu-se na realização da leitura do medidor e a retirada do medidor. O parecer ministerial não opinou sobre mérito. É o relatório, presidente. Desembargador Vieira, nós não temos sustentação oral. Tá bom. Senhor presidente, é muito simples. Aqui é o seguinte. O apelante pediu a instalação de uma instalação trifásica em sua propriedade. Efetuou o pagamento de R$ 250,94 e, alguns tempo depois, pediu para que fosse retirada. Quando, de surpresa, ele viu que seu nome estava no Serasa. Só que esse valor de R$ 250,94 foi pago pela instalação do sistema, mas as mensalidades do consumo não foram pagas. E ele está confundindo uma coisa com isso, apenas isso. Então, senhor presidente, diante dessa circunstância, eu estou conhecendo e negando provimento a recurso pessoal do voto que é acima proferido. Desembargador Taironi. Acompanhe, presidente. Também acompanho. Anunciando o julgamento, Aura. Recurso conhecido e negado a ele provimento, nos termos do voto do eminente relator. Não tem interesse do Ministério Público, não é, desembargador Vieira? Não. Ausente interesse do Ministério Público. Vamos passar, o desembargador Raimundo Barra ainda não chegou, vamos passar para o... Não, eu já cheguei, presidente. Muito bem, muito bom dia, desembargador. Bom dia, estou às suas ordens. Bom dia, desembargador Taironi, desembargador Kleber e desembargador Vieira. Apesar de estar um pouco gripado, eu estou fazendo aqui de casa, mas já estou às ordens. Bom dia, meu amigo Raimundo. Bom dia, Taironi. Eu estou na dúvida aqui, presidente, eu cumprimentei meu amigo Kleber. Se eu não cumprimentei, me perdoe, eu quero... Está aqui, o desembargador Kleber está aqui próximo. Então, ilustres pares, esse processo aqui, que é quórum estendido, é o primeiro da pauta. Irei anunciar apelação civil número 080-5050-59-2016, São Luís. Apelante Daniel Soares Serra Gaioso, advogado Fernando Abreu Araújo, apelado Polimporte Comércio e Exportação Limitada, advogado Marcelo Neumann Moreira Pessoas, o relator é o desembargador Antônio José Vieira Filho, procuradora doutora Temes Maria Pacheco de Carvalho, deixou de emitir parecer. Desembargador Vieira, Vossa Excelência, como relator, faça uma breve análise aí do seu voto para os demais colegas compreenderem e exercerem o seu direito de voto. Trata-se de ação de anulação de contrato com restituição de valores, combinado com reparação por danos morais, em que o autor, senhor Daniel Soares Serra Gaioso, alega que dirigiu-se à loja da empresa apelada em fevereiro de 2016, com o objetivo de verificar a situação de um equipamento que não funcionou, enquanto que aproveitou a oportunidade para ver um aparelho de ar-condicionado portátil. Em conversa com o vendedor, o senhor Wilton de Jesus, este garantiu que o equipamento serviria para a necessidade do requerente, que seria refrigerar um pequeno quarto, o qual não poderia ter saída de ar quente, em virtude da instalação do móveis projetado. O produto foi adquirido pelo valor de R$ 2.999,90, com garantia estendida por R$ 199,90. Entretanto, afirma o recorrente que o produto ficou aquém do esperado, pois o quarto não refrigerava a contento,
em decorrência da saída de ar quente na parte traseira do equipamento, motivo pelo qual tentou a devolução da segunda-feira seguinte. Buscou resolver a devolução com o gerente da loja, o senhor Diogo, o qual afirmara que não poderia retornar o valor da compra, mas que poderia efetuar a troca por outro produto da loja. Voltou buscando o saque da empresa, mas não, contudo, não houve sucesso. Diante da não solução administrativa, ingressou com a presente demanda, afirmando ser vítima de propaganda enganosa, buscando a restituição do valor da compra e da garantia estendida, bem como a reparação dos danos morais. Esses são os fatos. Desembargador Raimundo Barros, desembargador Kleber. Esse voto, houve a divergência do desembargador Taironi, e esse voto também, por mim, foi acompanhado. Então, eu indago primeiro do desembargador Kleber, a respeito do seu voto. Eu li atentamente as peças que foram encaminhadas para mim e eu fiz um resumozinho do meu voto. Eu botei assim: tratando-se de apelação civil, na qual a parte requer indenização por danos morais e materiais em face de aparelho de ar-condicionado portátil supostamente vendido por meio de propaganda enganosa. Todavia, em que pese demonstrada a relação de consumo, o produto foi adquirido diretamente na loja, podendo o consumidor apelante verificar as características do bem adquirido. Assim, conforme disposto no CDC, o direito de arrependimento somente é aplicável às compras feitas fora do estabelecimento comercial, por telefone, internet, entre outros. Ademais, inexiste prova nos autos da propaganda enganosa. Diante desses fatos, entendo que o recurso deve ser desprovido nos exatos termos do voto do desembargador relator. Neste termo, acompanho o voto do relator. Presidente, Pois não, desculpe, meu amigo desembargador Kleber, só para um esclarecimento rápido, até porque eu pensei que o presidente fosse me passar a palavra, já que eu fui o voto divergente, entendeu? Mas só para esclarecer, entendeu? No meu entendimento, claro, na verdade, o que pese a parte desse referido à propaganda enganosa, não me parece que foi esse o caso. Me parece que o caso foi de produto com defeito, realmente. Entendeu? Que foi constatado esse defeito. E outra coisa, né? A questão do arrependimento também, que é aquele prazo de 7 dias. Na verdade, não se tratou de arrependimento. Entendeu? A parte requerente, ela constatou o defeito, o produto não funcionou condizentemente, entendeu? Essa que foi a questão. Então, não funcionou, ele foi à busca, então, digamos assim, da devolução do que ele pagou. E isso a lei permite, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, inclusive no parágrafo 3º, determina que se o produto tiver algum comprometimento, somente produto novo, a parte pode ou pedir a substituição por outro, ou então pedir a devolução do valor que pagou. Entendeu? Então, me parece, só para esclarecer esse ponto, e por isso que eu terminei divergindo, que não costumo fazer e não gosto de fazer, do meu amigo desembargador Vieira, mas o meu raciocínio foi nesse sentido, apenas para explicar, desembargadores. Obrigado. Desembargador Taironi, me perdoe por não ter dado a sua palavra Não, de maneira adequadamente, alguma. mas aí o desembargador Kleber disse que analisou detalhadamente o processo, Claro, sem né? dúvida. Mantém o voto, né, desembargador Kleber? Mantém. Com a palavra, o eminente desembargador Raimundo Barros. Desembargador presidente, Vossa Excelência votou acompanhando o desembargador Taironi? Não, acompanhando o relator, Ah, entendi. porque também eu entendi aqui, no caso do desembargador Raimundo Barros, que não existiu, esse caso não envolveu propaganda enganosa. Né? Eu procurei tomar as informações, mas é importante a gente fazer uma reflexão, porque esse é aquele aparelho, desembargador Kleber, que não é um ar-condicionado. É um produto que você bota no ambiente para ele supostamente refrigerar o ambiente. E, na verdade, esse tipo de aparelho, ele não funciona. Eu ainda não vi nenhum funcionar.
Você pode comprar e botar na sala, no quarto, em qualquer lugar. Ele faz barulho, ele ventila, o doutor Danilo está sorrindo aí, porque ele sabe disso. Não é a questão, o que o consumidor diz, é porque ele chega lá, o cara diz assim, ele vai refrigerar a sua sala, seu quarto, enfim, mas ele não funciona. O máximo que ele faz é amenizar um pouco o calor, porque você bota água dentro dele e ele fica ventilando um vento que não é tão quente quanto o ventilador comum. É só isso. Mas, na verdade, ele não funciona como refrigeração. Não funciona. O erro está aí. Inclusive do fabricante, que deveria dizer isso. Deveria dizer isso. Então, aí, o que eu observei foi exatamente isso. É que a pessoa foi mal orientada. Foi vendido um produto a ela, dizendo que ia refrigerar e não refrigera. A verdade é essa. Esse produto, desculpa, ele não refrigera, ele não funciona para isso. O máximo que ele faz, se você estiver perto, é ele amenizar o vento, porque você bota água dentro dele. Ele só funciona com água. Então, eu acho que aí o que há mesmo é má informação na hora de vender. E devia dizer à pessoa, olha, ele não vai refrigerar, ele vai amenizar um pouco, ele é um ventilador, cuja, digamos assim, a função é amenizar um pouco. Porque se você botar só um ventilador no calor, o vento é quente. Esse aparelho não, ele fica um pouco mais ameno, eu já analisei ele de perto, porque você bota água dentro dele, você enche um recipiente que ele tem de água. É só isso. Mas ele não refrigera. É um erro quem diz que ele refrigera. Ele não vai refrigerar nunca. Então, eu acho que aí o erro, desembargador Vieira, é exatamente na hora de vender. E devia dizer à pessoa, olha, ele não funciona como um refrigerador. Não funciona. Nem como esse aparelho antigo de gaveta que chamam, nem como split. O que ele faz um pouquinho, desembargador Kleber, é isso. O vento dele é um pouquinho menos quente do que o do ventilador. E a pessoa comprou nessa expectativa. Comprei um refrigerador portátil, aí bota lá no ambiente, e não funcionou. Então, eu acho que aí, assim, me perdoe quem pensa de modo diferente, há um erro de informação. Essa que é a verdade. E que gera toda essa discussão. Raimundo, eu entendo, mas eu só não encontrei essa propaganda enganosa. Não é propaganda enganosa. Aí eu acho que é falta de informação, porque ele não refrigera. Então a pessoa vai lá, desembargador, pensando que está comprando um aparelho que vai refrigerar seu ambiente. E, na verdade, ele não vai. Desembargador Raimundo, Pois não. inclusive essa celeuma não era nem ter chegado aqui nas barras da justiça, porque a vendedora quis resolver esse problema, inclusive trocando por outros produtos existentes na loja. E o apelante rejeitou. Mas ainda assim, senhor presidente, eu não vou Só uma alongar. coisa, Raimundo. Eu Pois acho não. que ele rejeitou exatamente em razão dessa situação que Vossa Excelência muito bem expôs. É porque não ia funcionar, o outro também não ia funcionar da mesma forma. Então, por isso que ele fez a opção pela devolução do valor. Entendeu? Não, foi qualquer produto existente na loja, não foi por outro ventilador. Bom, eu não vou alongar aí a discussão, me perdoe se eu criei mais polêmica do que ajudei, mas, assim, eu vou votar com a divergência, mas por esses fundamentos, pela falta de informação, dando direito ao consumidor de receber o mesmo valor que ele havia pago pelo produto. É como voto, senhor presidente. Então, anunciando o julgamento, Ilus Pares, recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. Muito bem. E desprovido por maioria de votos. Ouviu, Aura? E doutor Danilo, já foi ouvido aí? O Ministério Público disse que não tem interesse. Doutor Danilo. Não tem interesse, doutor Danilo? Não, excelência, é porque não fui eu que fiz o parecer, foi uma colega. Agora, tudo bem. eu
com a devida vênia, eu vou dizer o seguinte: eu concordo com o senhor, porque com o doutor Raimundo Barros, porque, na O verdade, senhor está no céu. é o seguinte: o cliente compra um aparelho que não funciona, ele tem direito de trocar até 7 dias, mas aí as circunstâncias demonstraram que ele não quis fazer um acordo e Vossas Excelências acabaram decidindo de modo correto. Está tudo certo. Muito bem. Muito obrigado, doutor Danilo. Então, nem vou mandar consignar essa manifestação do Ministério Público, porque é apenas um ato pessoal e uma manifestação Um pessoal do registro, doutor só um Danilo. registro. Tá? Desembargador Raimundo Barros, desembargador Kleber, Vossas Excelências, agradeço a colaboração e estão dispensados Muito bem. deste ato. E logo Vamos mais, ver. o desembargador Josemar, nós estaremos em uma outra Câmara, estendida. Pois Muito é. bem. Do Barros, eu tenho uma sorte danada para a Câmara estendida, não sei como. Eu e você. Eu não falho também, sou convocado aí direto aqui. Nos agradecemos. Bom, então, até logo e obrigado. Um abraço a Obrigado a todos. todos. Bom dia a Um todos. abraço. Bom dia. Desembargador Vieira, o último processo aqui da pauta é Vossa Excelência, que é o relator. Irei anunciá-lo. Apelação civil número 084-4953-28-2021, São Luís. Apelante, Mônica Moreira dos Santos. Advogado, Luiz Benito Cortez da Silva. Apelado, Minduei S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado, Nelson Williams Pratoni Rodrigues. Relator, desembargador Antônio José Vieira Filho. Procuradora, doutora Rita de Cássia Maia Batista, que deixou de opinar. Com a palavra, o eminente relator. Temos sustentação oral, Aura? Não, Excelência. Não tem sustentação oral, desembargador Vieira. Na origem, a autora apelante aduziu que a consulta do sítio eletrônico do Serasa Limpa Nome verificou a existência de cobrança recebida anteriormente por meio de ligação telefônica referente à dívida prescrita e não paga, quanto a ida junto à parte ré apelada, fato que exclui sua exigibilidade e obstaria a inserção de seu nome no cadastro negativo. Nestes termos, pretendeu indenização por danos morais. O juiz do primeiro grau julgou improcedentes pedidos contidos na petição inicial, condenando a autora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este em percentual de 10% do valor autorizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. As razões recursais sustentam que a inscrição do seu nome no Serasa Limpa Nome, em virtude de dívida prescrita, é forma ilícita de cobrança de débito. O parecer da Procuradoria é pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, deixou de opinar. Voto. Mantém a justiça gratuita deferida em sede do juiz da Corte. Deve-se salientar em controvérsia a prescrição da dívida, restando analisar se ilícita a inserção do nome da autora. Serasa Limpa Nome, oportuno se faz destacar que a plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade facilitar o acesso entre fornecedores e consumidores e a renegociação de dívidas, ambas independente da exigibilidade destas dívidas e de estarem ou não negativadas. O lançamento de débito junto à plataforma não implica, portanto, em negativação ou influência negativamente do score, já que a informação é de caso restrito do consumidor e o fornecedor. Portanto, a Serasa Limpa Nome trata de instituição intermediária e, para tanto, em relação aos danos morais, eu aplico a não aceitação, conforme já foi decidido no STJ, no recurso especial 1419-697, no recurso especial do relator ministro Francisco Galvão, 1173-531, no recurso especial do outro do STJ 2109-778. Não sei, senhor presidente, eu conheço e nego o provimento ao recurso interposto por Mônica. Aqui, senhor presidente, aqui é o seguinte: o nome da apelante estava no Serasa. Estou aqui em consulta ao Serasa Limpa Nome, ela informou o seguinte: olha, a função do Serasa Limpa Nome é só dizer, olha, existe uma dívida, se está prescrita, é lá com a Serasa. Nossa função aqui é só mediação. Então, diante dessas circunstâncias, eu não vejo por que há que falar em danos morais, quando essa situação entre Serasa Limpa Nome é restrita apenas aos devedores. E cada um tem sua senha para
localizar, para adentrar no sistema para ver as informações. O Serasa Limpa Nome não tem o condão de dizer você paga ou não, só informa se tem ou não a dívida. Então, presidente, essas considerações eu conheço e nego provimento ao recurso. Está sem som, desembargador Josemar. Doutor Danilo, embora o Ministério Público que conste aqui da pauta que deixou de se manifestar, Vossa Excelência tem alguma intervenção a fazer? Sim, Excelência, como disse o doutor Vieira aí, isso é uma relação entre as partes que não provoca nenhum dano a ninguém. É apenas uma tentativa de conciliação. Eu não vejo como prosperar uma ação, um apelo desse aí. Então, manifesto pela improcedência do apelo. Desembargador Taironi, com a palavra. Acompanhe, presidente, relator. Também acompanho o eminente relator. Então, anunciando o julgamento, recurso conhecido e negado provimento, de acordo com o parecer ministerial adequado em banca. E, Luiz Pares, este foi o último processo da pauta. Eu indago se temos alguma consideração a fazer. Então, presidente, só desejar aí uma boa semana para todos nós. E um bom dia, com todas as bênçãos. Bom dia, desembargador Taironi. Desembargador Taironi, desembargador Vieira. Nós vamos ter um feriado na quinta-feira, né? Na sexta-feira é um dia imprensado também, mas eu estou pretendendo conversar com Vossas Excelências na segunda-feira, às 11 horas, lá no gabinete do tribunal, para nós tratarmos um assunto que está me preocupando, que é o problema dessa quantidade de processo distribuído para essa 7ª Câmara. Né? Então, nós vamos conversar direitinho aí para ver se a gente encontra alguma solução junto à distribuição. Porque minha assessoria observou que essa distribuição está um pouco desconforme, certo? Nós precisamos conversar. Certo, desembargador Vieira? Eu encontrei lá na presidência semana passada, sexta-feira, com o desembargador Ricardo Ailito. Eu conversei com ele e ele disse para mim reiterar o pedido que anteriormente eu havia feito. Então, eu já estou conversando com meus assessores para reiterar, para cobrar dele. Mas a gente conversa segunda-feira no seu gabinete sobre isso. Essa reiteração deveria ser em conjunto, né, desembargador? Concordo plenamente. Então, segunda-feira a gente acerta isso aí. Conversa melhor. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, declaro-a encerrada, desejando a todos um bom dia e trabalho excelente. Doutor Danilo, um bom dia. Bom dia, doutores. Grande abraço, queridos. Valeu. Um abraço.